Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paula, você está no seu portal bíblico e vamos dar sequência ao nosso estudo para o primeiro trimestre de 2022, onde estamos estudando um tema maravilhoso, falando sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e a infalível Palavra de Deus, lições da CPAD, comentadas pelo pastor Douglas Batista. Esta é a nossa 11ª lição, será ministrada no próximo dia 13 de março do ano em curso, 2022, e estamos falando sobre Lucas, Atos, o modelo pentecostal para hoje. E eu quero convidar você para que façamos uma oração e após esta oração iremos fazer todas as leituras que irão fundamentar a nossa reflexão a partir de agora. Então aperte o cinto aí e venha comigo neste momento de oração. Senhor, a Ti clamamos e suplicamos pela Tua presença. Visite-nos agora, traga iluminação e fale ao nosso coração, ó Pai, como assim desejar. É o que nós Te pedimos e o fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos para as nossas leituras. O nosso texto áureo diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 4. A verdade prática diz: a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. E a nossa leitura bíblica, Lucas capítulo 1, versículos 22 e 23 e Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículos 1 ao 4. Pause o vídeo, abra sua Bíblia se preferir e faça toda esta leitura porque ela é importante e ela irá fundamentar a nossa reflexão a partir deste momento. Estamos falando sobre a supremacia da palavra de Deus e vamos falar sobre Lucas, Atos, o modelo pentecostal para os dias de hoje. Temos objetivos propostos que devem ser alcançados ao fim desta reflexão. E o primeiro, enfatizar a ação do Espírito Santo na vida e no ministério de Jesus em Lucas. O segundo, ressaltar que a manifestação do Espírito Santo na igreja em Atos é cumprimento da promessa de Deus revelada pelo profeta Joel. E o terceiro objetivo, apontar que o batismo no Espírito Santo está justamente atrelado a esta promessa. É uma promessa atual e deve ser buscado por todos os cristãos como uma capacitação para o serviço cristão. Não deve ser ignorado esta busca. Então a palavra-chave desta reflexão é Espírito. Sabemos que toda a fonte de inspiração e todo o poder que agora a Igreja de Cristo está dotada é através da operação do Espírito Santo. Lucas e Atos dos Apóstolos são 2 volumes de autoria de Lucas, o médico amado, como lemos em Colossenses 4, versículo 14. Os relatos são escritos a partir de premissas, ou seja, a partir de um ponto de partida, de uma ideia, que está preparando um raciocínio para estas premissas, então, históricas e teológicas. Lucas e Atos, em algum momento, poderiam fazer parte de um mesmo volume, sendo que o autor é o médico Lucas, e registram que o Espírito Santo está agindo de uma forma extraordinária e a unção do Espírito Santo que repousava sobre a vida de Jesus Cristo também fora concedida à Igreja de Cristo. Quando lemos em Atos capítulo 2, versículo 33, e Atos dos Apóstolos é um livro histórico, narra a história da igreja que começa emergente em Jerusalém e começa a ganhar proporções a nível mundial, falando para aquele tempo. Nós lemos de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo,
derramou isto que agora vedes e ouvis. Então, desde o Pentecostes, e Pentecostes é justamente uma palavra que vem agora do termo grego, né, que significa 50. Esta era uma festa natural celebrada pelo povo de Israel, que era a festa das semanas, ou a festa das colheitas, ou a festa das primícias, que a partir do Império Romano é chamada de Pentecostes, ou no período romano é chamada de Pentecoste, porque se dava justamente 50 dias após a celebração da Páscoa. Então, desde o Pentecostes, e nós sabemos que o derramar do Espírito Santo é uma promessa, o próprio Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 ao 18, eu gostaria de ler juntamente com você. O próprio Cristo disse: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, tampouco o conhece, mas vós o conheceis." E por que vós o conheceis? Ora, porque habita em vós, estará em vós, não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. É uma promessa gloriosa da parte de Jesus. Então veja, desde o Pentecostes, o derramar do Espírito Santo permanece como modelo para a Igreja de Cristo. 3 pontos serão aqui apresentados. O primeiro, o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Jesus Cristo. O segundo ponto, Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. E o terceiro ponto, um modelo pentecostal para a igreja de nossos dias. A pergunta que deve ser feita agora, e eu creio que também seja interessante que ela seja feita em classe da escola bíblica, é de que se este modelo estabelecido pela palavra de Deus, ele está sendo replicado dentro das igrejas do século 21. Esta talvez seja a pergunta mais importante que precisa ser respondida em classe da escola bíblica dominical. Como podemos perceber a ação do Espírito Santo no Evangelho, ou dentro dos livros biográficos, e aqui especificamente falando do livro de Lucas. Lucas vai registrar fatos acerca da vida, acerca da obra de Cristo Jesus. É isso que lemos em Lucas capítulo 1, versículo 1 ao 3. "Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio." Então aqui vemos, além da informação de que Lucas era um médico, temos aqui também a prova bíblica de que ele era um historiador extraordinário, e que buscou na fonte tudo aquilo que é apresentado dentro do evangelho que leva o seu nome. E veja como este evangelho ele é importante, é o mais descritivo de todos. As maiores narrativas de parábolas e textos estão justamente inseridos dentro do Evangelho de Lucas. Alguns dizem que o Evangelho de Lucas ele é justamente direcionado ao povo grego, ao mundo helênico, e nós sabemos que o mundo grego é o mundo dos filósofos, um povo muito dado à literatura. Talvez seja esta uma razão pela qual Lucas tenha sido tão detalhista e tantos pormenores encontramos dentro das suas narrativas. Então, o evangelista enfatiza o papel do advento, ou seja, da vinda ou da chegada do próprio Cristo, o Messias prometido, e vai falar sobre a ação do Espírito Santo e como a ação do Espírito Santo é percebida na vida de pessoas como João o Batista, aquele que fora o precursor, aquele que precede, aquele que prepara, indica a vinda de alguém ou algo ou algum
acontecimento. Este personagem é João Batista e claramente este que seria chamado lá no Benedictus de Zacarias, aquele que era o profeta do Altíssimo, pois ele era o precessor, ele é o precursor, aquele que precede a vinda do nosso Senhor Jesus. Também o Espírito Santo é visto na vida de Isabel, uma mulher já idosa, estéril, está concebendo e vai dar à luz a João Batista, e também na vida de Zacarias, o seu pai, que a Bíblia diz que foi cheio do Espírito Santo e começou a profetizar falando a respeito do próprio filho, o que é conhecido como o Benedictus de Zacarias, né? Isabel e Zacarias, pais de João Batista. Na concepção virginal de Maria, vemos a ação do Espírito Santo ali de forma clara. Gabriel diz: descerá sobre ti o Espírito Santo e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra, e isso também, o santo que de ti há nascer será chamado Filho de Deus. Também vamos observar na vida do piedoso Simeão que ouve a promessa, o Espírito Santo o leva até o momento onde Jesus Cristo é apresentado no templo e ele pôde ver a Jesus Cristo e pôde liberar uma palavra extraordinária também, dizendo que o Senhor poderia agora despedi-lo, que ele estava pronto para morrer, porque já havia visto agora a salvação, falando a respeito da pessoa bendita de Jesus Cristo. Veja, o Espírito Santo está agindo no enredo da história da igreja. O Evangelho vai ressaltar ainda o poder de Cristo em batizar. Veja, o Evangelho ainda ressalta o poder de Cristo em batizar no Espírito Santo e com fogo, como lemos em Lucas capítulo 3, versículo 16. O Espírito Santo e o batismo de Jesus Cristo. Ao descrever o batismo de Jesus, e essa descrição, essa narrativa é muito bonita, né? Jesus está indo até o Jordão e ele será ali recebido por João o Batista e ele vai ser batizado por Jesus, e Lucas vai informar que, estando o Senhor orando, o céu vai se abrir. O Espírito Santo vai descer sobre Cristo orando em forma de uma pomba, uma teofania que claramente exposta a mim e a você, e a voz do céu que vem a dizer: este é o meu filho amado. O evento da descida do Espírito Santo e a voz que identificava como o Filho de Deus tinha um propósito, e o propósito era marcar o início do ministério terreno de Jesus, o ministério público de Jesus Cristo, que se daria em 3 anos e alguns meses. E aqui também há uma clara, eu não sei se você consegue enxergar com tanta clareza, mas eu consigo enxergar com clareza aqui a visão da Trindade em sua pericorese, é algo extraordinário. Pai, o Filho e o Espírito Santo na mesma cena, no mesmo momento e de formas tão distintas. Este ato público também servira como um sinal para o próprio João Batista, para que ele tivesse a confirmação de que Jesus era de fato o Cristo. Agora, o Espírito Santo e a tentação de Cristo Jesus. Após o batismo nas águas, logo imediatamente, agora cheio do Espírito Santo, Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto, levado pelo Espírito ao deserto, e lá foi tentado pelo nosso adversário, o diabo, por 40 dias. Nesse período, veja, no momento de adversidade, de fome, veja, naquele período ele manteve a comunhão com o Pai e se fortaleceu por meio da oração e do jejum, ferramentas que também trazem fortalecimento à nossa vida cristã, oração e jejum. A vitória do Senhor Jesus naquela tentação demonstra que ele estava capacitado para cumprir o seu ministério. Não há dúvidas disso. Em tudo ele foi tentado e não pecou em nada. Já nos apresenta a palavra de Deus esta verdade. E Cristo vai vencer o diabo unicamente pelo
poder do Espírito Santo e também pelo poder da palavra de Deus. O próprio adversário propõe questões que estavam relacionadas à palavra e o Senhor mostra tamanho conhecimento, Cristo ali mostra grande conhecimento da lei de Deus, dos profetas, e ele replica, ele refuta todas as ideias malignas à luz da palavra de Deus. É este o poder que a palavra de Deus também gera na minha vida e a sua vida. Sujeitai-vos, pois, a Deus. É isso que Cristo fazia naquele momento em que era tentado no deserto e resistia ao diabo. É exatamente isso que Jesus também estava fazendo, e ele fugirá de vós. Vai-te, Satanás. É a ordem de Cristo e é assim comigo e com você. Sujeitemos, pois, a Deus. Resistamos, pois, ao diabo e ele, por certo, fugirá de mim e de você. Então, o Espírito Santo agora como um meio para a missão de Cristo Jesus. Vencida agora a tentação no deserto, Jesus vai voltar para a Galileia e, conduzido pelo Espírito, tudo isso está acontecendo. A direção do Espírito Santo é algo extraordinário. Após ministrar em alguns lugares, ele vai dirigir-se para Nazaré. E naquela sinagoga, ao abrir o rolo do profeta Isaías, capítulo 61, veja, naquela sinagoga, lê então o texto que dizia: o Espírito do Senhor está sobre mim. E fechando o rolo, ele vai dizer que naquele momento, Jesus estava afirmando, não estava supondo, mas afirmava que hoje, naquele momento histórico, em Nazaré, aquela palavra dita, profetizada pelo messiânico profeta Isaías, aquela palavra tinha sido cumprida. Hoje se cumpriu esta escritura, é o que diz em Lucas capítulo 4, versículo 21. Aqui, o Senhor declara que a unção do Espírito qualifica seu ministério para evangelizar, para curar, para libertar e restaurar os pecadores. Veja, isso é muito interessante e deve ser observado por mim e por você, e eu quero pontuar algumas coisas aqui com você dentro deste contexto. A unção aqui fala de uma virtude, a unção fala de uma capacitação, podemos dizer, sobre-humana, que impulsiona esta força que nos capacita de uma forma sobrenatural. E a palavra em Lucas, capítulo 24, 49, diz: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, a unção, quando falamos, é desse revestimento. É isso que Jesus tinha em seu ministério. O Espírito Santo era e fora a força motriz do ministério de Jesus, como deve ser a força motriz do meu e do seu, do nosso ministério. Então fala deste revestimento de poder. Quando falamos de unção no contexto neotestamentário, estamos falando deste revestimento de poder, que é agora prerrogativa do Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, versículo 8, ali diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo. A virtude prometida por Cristo em Lucas capítulo 24 também é agora corroborada à luz de Atos capítulo 1, versículo 8, né? Recebereis a virtude do Espírito, esta dotação sobrenatural do Espírito, este poder sobrenatural do Espírito, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis então testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E note uma coisa muito interessante: virtude aqui é dinamis. A palavra grega traduzida por virtude em Atos capítulo 1, versículo 8 é dinamis, poder, força, ser capaz. Para você ter uma ideia, a raiz etimológica da palavra que nós conhecemos no nosso português brasileiro, dinamite, é justamente oriunda desta mesma palavra grega, dinamis. Então você pode ter uma ideia do que esta virtude, do que este poder está sendo apresentado e que o texto sagrado deseja propor a mim e a você enquanto cristãos, sujeitos agora
a ação do Espírito Santo. É este poder que operará através da minha vida, através da sua vida. É esta virtude que operará, e esta é a unção poderosa que vem sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre a igreja de Cristo Jesus. Nunca esqueça disso. A força motriz do ministério de Jesus fora o Espírito Santo, haja vista ele não fazer uso da sua deidade, aquilo que Paulo, escrevendo aos Filipenses, sendo em forma de Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus. Então veja, enquanto o homem exercendo o seu ministério, enquanto o homem se comportou como homem e teve que se sujeitar àquilo que o Espírito Santo poderia realizar. E o Espírito Santo estava dotando Jesus da mesma maneira que o Espírito Santo pode e ainda continua a nos dotar nesses dias mais atuais possíveis. E por que mais atuais possíveis? Porque quando falamos de Atos dos Apóstolos e o Espírito Santo no ministério da igreja, existe uma ideia cessacionista de que o Espírito Santo não atua mais, operou em Atos por uma razão, uma motivação pontual e específica e não age mais. O que é, no nosso modo de compreender as Escrituras, uma mentira terrível, porque cremos na atuação e na atualidade dos dons e na atualidade da ação do Espírito Santo de Deus. Então, quando falamos sobre o Espírito Santo, temos que entender que nós, pentecostais, somos continuistas ou continuacionistas, como queira. Então, a promessa é cumprida onde? No dia de Pentecostes, a casa estava cheia, ali estavam 120 reunidos naquele cenáculo e algo diferente estava prestes a acontecer. O batismo do Espírito Santo remonta à ideia profetizada já pelo profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28, um texto muito conhecido, quando falamos da efusão do Espírito Santo, e há de ser, depois desses dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Eu penso que esse texto ele se cumpre de forma parcial e no milênio terá cumprimento pleno, total e absoluto. Cristo ratifica como sendo a promessa do Pai, estando eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém até que recebessem esta promessa do Pai, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes, Atos capítulo 1, versículo 4. O cumprimento se dá, ou se deu, melhor dizendo, no dia de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. Os discípulos então foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, e é sempre muito interessante falarmos sobre estas outras línguas. É um assunto que há uma grande discussão, é necessário que mergulhemos e não tem como esgotar este assunto em uma classe de escola bíblica apenas, mas veja, ali fala de héteros glossa, que é a ideia de uma língua diferente. E língua ali naquele contexto, você vai entender claramente à luz do contexto imediato que está ali naquele momento da Bíblia Sagrada. Nós vamos perceber que língua ali é o que glossa nos apresenta. É uma língua ou um dialeto falado por um povo específico, quando não é apenas a palavra usada para designar a língua. O órgão do nosso aparelho fonador está falando de um dialeto, uma língua específica falada por um povo específico. Então, tem como até sabermos quais línguas foram faladas naquele dia. Basta lermos aquilo que está em Atos capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 11. Como, pois, ouvimos falar cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Então não há como extrair de Atos capítulo 2 a ideia de uma língua angelical. Não, nós não podemos forçar o texto a dar algo que ele não propõe a dar. Então, aqui ouvimos a nossa própria língua materna, partos, medas, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito,
partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas, as línguas maternas, a falar das grandezas de Deus. Coisa extraordinária. Isso não perde o valor do peso que está acontecendo aqui. As pessoas tendem a diminuir o que está acontecendo aqui quando não enxergam aqui uma língua angelical, mas aqui está uma coisa gloriosa, há algo extraordinário diante de mim e de você aqui dentro deste contexto de Atos capítulo 2. E outros sinais também vão marcar o advento do Espírito Santo, como o som como de um vento impetuoso e veemente, as línguas como que de fogo. E dentro destes fenômenos, segundo Douglas Batista, pastor comentarista desta lição, apenas o falar em outras línguas se repetiria nos demais registros de Atos dos Apóstolos e desse modo, a partir do Pentecostes, os discípulos então começaram a pregar pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aqui há um consenso com esta ideia de que desses fenômenos somente o falar em línguas vai se repetir e é uma norma para a comprovação do batismo com o Espírito Santo. Há um consenso dentro dos teólogos pentecostais que publicam conteúdos para a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E eu julgo que é necessário abrirmos a nossa mente para olhar o assunto com mais atenção e extrairmos a nossa própria interpretação daquilo que o texto propõe. Tá? Então, o Espírito Santo também é uma força arrasadora que vai promover o quê? A expansão da igreja primitiva. Se nós fazemos parte de uma igreja hoje, é porque a igreja conseguiu cumprir a ordem, ser testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e confins da terra. Tudo isso, homens e mulheres ao longo da história da igreja, da história eclesiástica, foram ferramentas do Espírito Santo e o Espírito Santo continuou a motivá-los e a movê-los no curso da nossa história. O Espírito Santo é quem capacitou todos esses cristãos para o serviço, para o ofício. E Pedro, logo na sua primeira pregação, 3.000 almas se converteram. Na segunda pregação, lá, depois que aquele coxo havia sido curado à porta do templo, outras 5.000 pessoas, e a igreja ia crescendo, e a igreja ia se multiplicando, e o nome de Deus sendo glorificado. Filipe, pelo poder do Espírito Santo, se torna um evangelista, porque outrora era um diácono, e agora está evangelizando a região de Samaria. Capítulo 8 de Atos poderia muito bem ser chamado de Atos de Filipe. Cornélio na sua casa, recebendo Pedro e recebendo também o Espírito Santo, é algo extraordinário. E Paulo, cheio do Espírito Santo, nos lega volumes literários extraordinários, teológicos, e foi um plantador de igreja de mão cheia, e o poder de Deus era claro, notório na vida de Paulo, que pregava o evangelho e não se gloriava porque entendia que era uma obrigação imposta, e ele dizia: ai de mim se não pregar o evangelho. E é exatamente isso, ai de mim se não pregar o evangelho. Temos que pregar o evangelho. Pastor, por que devo pregar o evangelho? Ora, pregue o evangelho porque o evangelho de Deus é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Às vezes estamos preocupados com a forma de identificar alguém batizado no Espírito Santo e as pessoas estão perecendo, e nós nesses debates infrutíferos, quando deveríamos estar pregando a palavra que gera salvação na vida daquele que ouve. Louvado seja o nome do Senhor. Todos esses relatos mostram claramente, nitidamente, não é necessário nem desenhar, já está desenhado já. A ação do Espírito Santo é extraordinária, é arrasadora. O Espírito Santo é de fato um martelo que esmiuça a pedra. Isso é o poder que o Espírito Santo gera, e gera através de quem? De mim e de você. Somos instrumentos de Deus, e por esta instrumentabilidade podemos alcançar vidas e até mesmo nações. Agora, o terceiro ponto aqui fala de um modelo pentecostal para a igreja dos nossos dias. E aqui, mais uma vez, será que a igreja dos dias atuais tem extraído este modelo das linhas das Escrituras?
Será que o modelo que estamos percebendo em muitos ambientes, ele se coaduna com aquilo que a palavra de Deus está apresentando? Lamentavelmente, a resposta é não. Existem muitos templos por aí que o que anda acontecendo ali e alguém chama de pentecostalismo, e aquilo está totalmente distante daquilo que entendemos como o verdadeiro movimento pentecostal, ou pentecostalismo à luz de uma interpretação sadia, de uma exegese sadia da palavra de Deus. Então existe até um canal aí famoso, tem muitos seguidores, uma TV, não vou citar o nome porque julgo que não é razoável que faça, mas cada coisa mais absurda que a outra é ali mostrado como operação, como cânticos espirituais, e deveria usar, né, todo o alcance que tem para entregar alguma coisa saudável ao povo que está aí perecendo. Está perecendo, pastor? Tá. O povo é destruído porque não conhece a palavra. O meu povo foi destruído porque lhes faltou o conhecimento, né? E rejeitando o conhecimento, o próprio Deus rejeita o povo, porque é necessário que conheçamos a palavra para que venhamos praticar aquilo que a palavra ensina. Então veja, o modelo está dado. Ah, não existe um modelo. Ora, leia a palavra de Deus, né, com honestidade, com sinceridade, o modelo está ali. A respeito de dons, manifestações, movimentos, leia as cartas paulinas. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, capítulo 14, ali está um modelo desenhado. Não aprende, quem não quer, me perdoe a minha clareza aqui a falar do assunto. Então, quando falamos deste modelo pentecostal, este modelo é bíblico, não é um modelo provido pelas Assembleias de Deus, pela declaração da Assembleia de Deus, não é provido pelo pastor Douglas Batista, tampouco por este pastor humilde que vos fala, mas é provido pela própria palavra de Deus. E fala que o revestimento vem do alto. Pedro ensina que essa é uma promessa que está em vigor em todos os tempos. A promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e todos que estão longe, e a todos quantos o nosso Deus chamar. Então é uma experiência que não é para um grupo distinto, seleto, mas é para todos aqueles que o Senhor chamar. A experiência pode ocorrer junto ou após a regeneração, ou o novo nascimento. E ressalta-se que no Pentecostes, naquele dia específico, em Atos capítulo 2, os discípulos não estavam recebendo o Espírito Santo ali pela primeira vez, à luz de João, capítulo 20 e 22, eles já haviam recebido o Espírito Santo, mas o que acontece então em Atos capítulo 2, pastor, é justamente esta dotação específica do Espírito Santo, promovendo vigor, coragem para aquela igreja naquele tempo, para a promoção do Evangelho naquele momento histórico, e é o que o Espírito Santo continua fazendo até os dias de hoje, dotando a mim e a você para que sejamos também instrumentos como aquele povo daquele tempo foram instrumentos. Então, todo salvo tem o Espírito Santo. Todo aquele que recebe Jesus, logo recebe também o Espírito Santo no momento da conversão. Não tem, daqui a pouco eu vou liberar o Espírito Santo. Não, aceitou Jesus, o Espírito Santo vem junto, porque Jesus e o Espírito Santo e o próprio Pai é um apenas. Se cremos na Trindade, cremos dessa forma. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma mesma substância, não são três substâncias. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e não são três deuses, é um único Deus. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito Santo é santo, e não são três santos, mas um único santo é a ideia da Trindade que nós admitimos na nossa fé pentecostal. O batismo no Espírito Santo é aquilo que se torna distinto, e aqui é algo que podemos falar claramente, e muito se fala também a respeito desse tema, mas nós entendemos que é justamente esta dotação que o Espírito Santo então dar a este cristão, né? Este poder espiritual, né, sobre-humano, que vem justamente para capacitar. Não tem nenhuma outra razão para a ação do Espírito Santo. Capacitar os irmãos
para que haja edificação do corpo de Cristo. Esta é a razão do Espírito Santo nos dotar assim, né? Nos dotando com os dons espirituais para que haja edificação da igreja, né? Dotando o indivíduo com o fruto do Espírito, é aquilo que devemos produzir, já que somos templo do Espírito Santo. Aqui, no meu modo de ver, muitas pessoas ficam buscando falar em línguas e ignoram aquilo que o indivíduo produz enquanto cristão e templo do Espírito. Tem muita gente falando em línguas por aí e não produzem aquilo que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Então você ouça isso e você avalie como você bem entender à luz daquilo que você julga ser correto, e eu penso que o correto é julgar à luz da palavra de Deus. Então o Espírito Santo, ele dota o indivíduo? Sim, senhor. Capacita o indivíduo? Sim, senhora. O Espírito Santo faz essa transformação? Com certeza faz esta transformação para tornar a nossa vida cristã vitoriosa, para que possamos ser instrumentos para a expansão do Evangelho, para a pregação do Evangelho e para uma adoração mais íntima e mais coesa, mais profunda. Em vista disso, a exemplo dos primeiros cristãos, a igreja moderna, a igreja odierna, deve buscar o revestimento de poder. As pessoas não querem mais pagar o preço, não querem orar, não querem se consagrar, não querem jejuar e vivem um evangelho aí meia boca, quando poderiam viver um evangelho pleno no poder do Espírito Santo de Deus. Isso acontece com quem busca, isso é fato, e para mim esta é uma verdade inegociável. A plenitude do Espírito Santo. A experiência pentecostal não ficou restrita somente aos tempos apostólicos. Eu disse há pouco, a ideia teológica cessacionista é uma vertente atual. Existem pensadores, existem igrejas renomadas que possuem esta interpretação. Respeitamos? É claro que respeitamos, né? Mas no campo das ideias nós não podemos concordar em hipótese alguma. Então, a expressão do meu Espírito derramarei aponta para o início desta dispensação do Espírito e mostra que esta efusão ela será contínua e será assim até o grande e glorioso dia do Senhor. Então, o Espírito Santo permanece agindo, age aqui, age aí, age em nós para a glória do nome de Deus. Lucas escreve a capacitação do Espírito Santo no ministério de Jesus. Isso é lindo, é glorioso e também mostra este mesmo Espírito Santo atuando na minha vida, na sua vida, através da Igreja de Cristo Jesus. Que coisa gloriosa! E eu louvo a Deus por esta lição, porque esta lição ela é forte e vai falar muito ao seu coração, como tem falado ao meu coração. Você ficou comigo até aqui? Muito obrigado, que Deus continue a abençoar a sua vida, sua família, sua classe da escola bíblica seja abençoada e rica. Senhor, eu louvo o teu nome por este momento de reflexão. Eu peço ao teu Espírito, que foi o assunto máximo desta reflexão, que atue de uma forma mais profunda e aplique esta palavra com maior profundidade e esclareça onde a minha limitação não foi capaz de esclarecer aqueles que estão ouvindo este conteúdo, é o que eu te peço. Eu faço isso no nome santo de Jesus. Amém. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.